dando play aqui no Só vídeo. carregando aqui. Tu tá no Wi-Fi? Eu tô no meu 4G. Entrou aqui. Um pouco só atrasado. Certo? Tu vai aparecer aqui. Eu não posso entrar na live, não entrei, o som parou lá, né? Pronto, tá bom aí. Beleza. Vamos. Aí falta só colocar o play aí. Pronto, beleza. Aqui tá. Aqui já tá gravando, tudo certo aí? Tudo certo? Então vamos lá, né, pessoal? Boa noite a todos. Boa noite. Estamos começando mais um Clubismo, Futebol e Resenha, um patrocínio do Gol de Ouro, Norte Sobralense, o melhor site de apostas da região Norte e Nordeste, melhores cotações, pagamento à vista. É espetacular. Para quem gosta de taquinho, é o local correto para jogar. Com certeza. E aqui hoje nós vamos começar com o nosso tradicional destaques, né? Dessa quarta-feira esportiva de Libertadores. Começar aqui para nossa visita ilustre hoje. É um visitante. O nosso visitante Temos um ilustre visitante hoje aqui, o Wilson. que saiu da toca depois do domingo, né? E aí, Hoje mais feliz, senhor Wilson. Senhor O cara Wilson. agora tá noivo. Ih, rapaz. Passou uma semana sabática. Pensando, né? Refletindo. Pensando muito. Tá de visual novo, tá? Pois É, é, foi faz um um bigodezinho, cavanhaque, rapaz. Homenagem ao Vô de Ruim. E aí, Will, seu destaque inicial? Destaque inicial, negativo, mas já esperado, que é como o Vô de Ruim diz, o Flamengo flamengou, né? Não, mas isso é tradicional. Liberta e Flamengar é isso mesmo. Destaque negativo, Detalhe porque para ele- o Rafael que hoje deixa ele ele ganhar não 50. veio com blusa do Flamengo. Eu Tá vim- decepcionado. Não, eu vim né? com o meu time da Espanha. deixei de ganhar 150 no Gol de Ouro por causa do Memenga. Aí lasca, pai. Apostou errado. Verdade. Peguei tua dica, pô. E aí, Riquinho, que é todo seu destaque. Destaque, boa noite a todos. Obrigado aí pela participação de todos. Vamos participar. A live fica muito mais animada com a participação de vocês que nos acompanham e que vão dando as pautas, sugestões e participam ao vivo conosco. O destaque é para mais uma vitória do futebol pragmático, que ontem até não fugiu um pouco do que vem sendo o ano do Corinthians, mas mais uma vez segue o Corinthians próxima fase, Copa do Brasil, e aí fica realmente aquela pergunta. Aos pouquinhos vai Está chegando, realmente tão devagarzinho. desastroso o futebol do Corinthians ou é o futebol brasileiro que não acompanha, o nível não melhora e aí o Corinthians mesmo com aquele futebol amarrado e já muito manjado continua vivo nas competições que disputa. Resultado atrás de resultado, vai seguindo. Prossegue campeão paulista no fim de semana. Não fale isso, não. O Will veio hoje. Perdão, Will, tinha que lembrar, tá recente. Passou de fase na Copa do Brasil e já está na fase seguinte também na Sul-Americana, tendo passado pelo Racing, que era um amplo favorito no mata-mata, campeão argentino. Enfim, vamos lá. É verdade. Grande Pio, seu destaque. O meu destaque inicial vai para os jogos da Libertadores, os jogos que foram ganhos, Cruzeiro, o Grêmio apresentou um bom futebol desses times que tendem, eu acho que a estar, hoje a gente vai ver alguma coisa sobre o brasileiro ainda, então são times que vão dar um bom trabalho, acho que talvez dependendo até onde eles vão na Libertadores, que aí você começa a poupar elenco, mas assim, são times que são fortes candidatos para ganhar o Brasileirão, né? E o destaque negativo também na Libertadores para o Atlético Mineiro, né? Que não Isso, conseguiu tinha esquecido, ganhar seu verdade, jogo já ia em casa. retomar a palavra para lembrar que foi Não maior ainda que conseguiu ganhar o seu jogo e tem um elenco bom, assim, né? Mas não está conseguindo transformar em vitórias, né?
o futebol jogado, não vem jogando um futebol ruim, né? Mas teve algumas oportunidades ontem, né? E o Ricardo Oliveira não costuma perder gols como perdeu na terça-feira, né? Não foi ontem o jogo. Então é isso. Ela teve muito volume, né? Volume. Teve. Mas não foi muito. Não foi contra muito. o Cruzeiro também, né? Isso, volume ele tá tendo. Agora as conclusões para definir e resultar numa vitória que não tá vindo, pelo menos na Libertadores. Antes de entrar no meu destaque, eu só dar aqui um adendo, né? O nosso âncora Clevan Sim. vai chegar um pouquinho Ele tá mais aqui, tarde. viu? Ele tá Aqui. Pô, tá nem Tá, lembrando. mas ele tá lá, mas com a cabeça aqui no clubismo. Inclusive fez uma ressalva, você com a camisa do seu 10º time, o Barcelona. Não, 10º não, é o 8º. O torcedor, foi chamado de torcedor Como fraco diz por alguns dos o Vandy nossos, Júnior, o torcedor nossos chininho. internautas. É o 8º time, é o 8º time. O torcedor das múltiplas personalidades. O meu destaque Deus também sabe. vai pro lado negativo, né, dos nossos clubes brasileiros na Libertadores desse ano. Sem dúvida nenhuma, são os times com maior investimento, tirando aí talvez o Atlético Paranaense e tal, mas que vem decepcionando também, com algumas exceções como o Cruzeiro, o Inter, que está muito bem. Também ganhou ontem, né? Ganhou ontem, mas o restante, o que já falou, o Atlético Mineiro é eliminado, o Flamengo corre o risco de Flamengar de novo, o Atlético Paranaense se classificou, mas também com muitas dificuldades. Palmeiras vai jogar hoje, mas também não vem convencendo. Quer dizer, é muito dinheiro investido e a qualidade do jogo, infelizmente, não corresponde, né? Isso é complicado. E aí, já puxando que os nossos destaques, né, foram mais voltados para a Liberta, né, queria que a gente começasse a falar um pouco dessa rodada de terça, quarta, né, e hoje, né, quinta-feira, Libertadores. Hoje tem Palmeiras, Hoje né? tem Palmeiras. Que horas O jogo joga? brasileiro, 11 horas. É só 11 horas? 11 horas. Jogando fora Acho que hoje, é né? Melgar, contra o Melgar. É o único brasileiro. E aí, como é que vocês veem a Libertadores 2019 para os nossos clubes, né? Que já estão na quinta rodada, encerrando a quinta rodada, entrando daqui a 2 semanas na última rodada. Como eu falei, assim, Grêmio foi campeão, Grêmio também, Cruzeiro vem forte no campeonato, acho que e na Libertadores ele acho que tá invicto a 5 jogos, né? Ele tá invicto no ano, né? 5 vitórias. O Cruzeiro tá invicto no Pois ano. invicto, então assim, é um time bem consistente, né? O Mano com 3 anos no Cruzeiro, né? Praticamente 3 anos do Cruzeiro. Quase 1000 dias. E assim, o time veio evoluindo bastante, né? E, então assim, eu acho que ganhou títulos, né? Acho que Ganhou o Gauchão. Copa do 4 títulos nos dias, né? Sim, pois é, e eu acho que é um time a ser observado. Agora que, um o destaque Grêmio, sempre por filosofia do positivo. próprio clube, é um time copeiro, né? Como é que se diz? Time copeiro, é time de Libertadores mesmo. O Flamengo não sabe jogar Libertadores. Aí o Grêmio também vem jogando, né, um futebol, né, já há alguns anos aí, que o Renato Gaúcho, e às vezes com jogadores que Foram dispensados, né? Não foram bem aproveitados não nos foram outros times. aproveitados, e ele conseguiu fazer jogar, né? encaixar, né, em um elenco. Então, assim, eu vejo que esses times fortes, assim, Flamengo vem vacilando algum tempo. Por exemplo, a gente estava até comentando que de 9 possibilidades em 2017, ele teria 8 para se classificar e uma para não se classificar e acabou que... Que adivinha, né? Aconteceu, né? Ele é Então, quase assim, igual, o Doutor a Estranho, gente, só com o e a inverso, gente né? está indo para a próxima rodada dessa forma, né? O Flamengo. Então, Complicado, hein, Flávio? Enquanto o Penharol. O Atlético acabou em casa também perdendo a classificação. Né? E o Penharol precisa de quê? Mas assim, Vencer eu também. acredito que um brasileiro pelo menos vá para a final. Ou o Cruzeiro, ou o Grêmio, eu acredito que possa surgir desses times na final. Eu tô acreditando no Grêmio. Tô achando que o Cruzeiro tá jogando melhor futebol, tá invicto. Mas eu vou para aquela lógica do copeiro.
em Libertadores. Eu acho que o Grêmio, a filosofia do próprio clube parece que é copeiro mesmo. A Cruzeiro talvez, e podem se enfrentar, né? Isso. No andamento da competição. A própria classificação dentro dos grupos pode proporcionar que isso aconteça precocemente. Porque, considerando a situação de momento, o Palmeiras é o segundo colocado do grupo dele. Claro, vai decidir, contando que faça o óbvio, que seria vencer hoje o Melgar fora de casa. Deve decidir a vaga, o primeiro lugar do clube com o time argentino, do grupo, perdão, contra o time argentino. O Flamengo entra líder do grupo, mas vai jogar fora de casa, e aí é um jogo difícil, complicado. O Peñarol é um time cascudo, acostumado a jogar jogos grandes, muitas vezes também assim, catimba, e aí infelizmente o brasileiro não sabe lidar com o futebol desse estilo. Uruguai, Argentina, a gente normalmente se complica, mas também deve passar de fase, depende apenas de si. Um empate já basta ao Flamengo. O Atlético Paranaense está em segundo do seu grupo também, pode, portanto, ser uma das fiéis da balança para pegar um outro brasileiro que possa passar em primeiro. Cruzeiro com a melhor campanha, mas sim, sempre há o risco de, na fase de mata-mata, haver uma reviravolta. A exemplo do que em 2016, se eu não me engano, se eu estiver errando o ano, 2016 foi 15, que o River Plate passou em último, por critérios de desempate, foi a 16ª campanha e tornou-se campeão. Então, assim, na hora do mata-mata, todo mundo tem chance, né? Volta a ter chance, né? É assim, o Atlético Mineiro foi destaque negativo unânime, né? 1 ponto apenas, é muito pouco, 5 jogos, muito pouco. E assim, entra com a obrigação agora de fazer salvar o seu ano no Campeonato Brasileiro. Fez um bom jogo contra o Cruzeiro, mas acabou não sendo campeão. O grande rival foi o campeão mineiro. No meio da semana agora perdeu a classificação da Libertadores, já estava praticamente virtualmente fora. Aí selou de vez a eliminação, perdendo em casa, nova derrota do Atlético Mineiro em casa. E o Grêmio, que também estava complicado no seu grupo, mas como venceu o invicto Libertad fora de casa, voltou a ter chance, depende só de si. É o segundo colocado do grupo, Libertad primeiro. Pega quem? Universidade Católica, na Arena Grêmio. Então, assim, depende só das próprias forças. Já está em segundo, deve passar. E aí sim é um adversário difícil para quem vier enfrentá-lo já na fase de mata-mata. Contando que ele passa em segundo, a gente pode ter um confronto brasileiro, um brasileiro contra o Grêmio, que seria um confronto dificílimo. Esse é o destaque, né? Como é que ocorre assim? O Atlético Mineiro tem chance de ir para a Sul-Americana ainda? Tem uma tem, vagazinha ainda, mesmo ainda nesse próprio Os grupo, terceiros colocados de cada grupo avançam para a Sul-Americana. Todos os terceiros, né? Todos os terceiros. Isso. Só quem fica sem vaga em competição sul-americana é o 4º lugar de cada grupo. Ou seja, o Mineiro vai ter que ganhar o seu próximo jogo e talvez torcer por Eu acho que, salvo engano, ele ganhou chegar. não daquele... Se eu não me engano, ele só tem um ponto. Eu acho que ele ganhou Os um. 4 pontos. Não, só tem uma partida, só tem uma vitória, na verdade. Não tem nem empate, É uma vitória e 4 derrotas, salvo engano. Eu acho que ele ganhou daquele, não sei se é um time venezuelano, Zamora. Não, mas ele ganhou porque ele estava até perdendo, né? Virou. Foi, eu acho que foi o Zamora. Zamora, exatamente. 3 pontos. Vai brigar Pela Sul-Americana, né? Pelo menos, O que eu Então talvez jogue pelo empate, né? Pra Sul-Americana, talvez. Sim, E também, como claro, e também os times da Libertadores também já tem vaga garantida agora na fase, Copa né? do Brasil, né? Próxima fase, né? Exatamente. Fase de oitavas, É né? isso, né? O que eu tenho a falar mesmo aqui no caso é, primeiro, exaltar a campanha do Cruzeiro, né, que igualou um feito do Atlético Nacional, com 5 jogos, nenhum gol sofrido, 5 vitórias, né, são, salvo engano, 11 gols, ou são 12 gols, acho que são 11, pró e 0 contas, é uma campanha realmente muito forte, muito regular. O time do Cruzeiro, o nome vem aí há anos mantendo uma regularidade. Negativamente, obviamente, vem o Atlético Mineiro. Mas, obviamente, eu tenho que puxar também pro meu lado, né, como flamenguista, pelo investimento, pelo elenco e pelo pouco futebol que o time vem jogando, né? E que, no caso, se assemelha muito um pouco com a situação do palmeirense também. Técnicos mais antigos, pouco futebol. O Flamengo ontem não jogou praticamente, não tinha conjunto, não tinha toque de bola.
a exceção das pessoas do jogador que mantém uma regularidade impressionante para mim é o Cuejá. E eu vou falar muito bem que impressionante aquele cara. eu não assisti o jogo todo, mas eu vou falar que o Cuejá jogou bem demais mesmo. E no mais, assim, como vocês se destacaram, o Grêmio é um time copeiro, o Atlético Paranaense é um time que tende a dar trabalho, um time muito bem organizado. Perdeu ontem, mas foi um jogo bem complicado. Principalmente dentro de casa. O time Partida aqui com dentro de casa. três pênaltis, né? Três Dois para pênaltis, exatamente. o time do Jorge Wilstermann, né? E Isso. um para o Atlético. Aliás, não teve polêmica, foram 3 pênaltis bem marcados, né? Não teve... Lá aquela mão falar em polêmica, aquela mão do gol do Flamengo pegou realmente? Pegou e desviou. Cabeçou na mão e foi. E desviou a trajetória natural da bola, né? Desviou, tirou Que do aí gol. já é uma situação que nós vamos conversar depois, né? Sobre as Aquelas regras. tal. Polêmica, essa Vamos ver o que o pessoal está dizendo aí na live. Aproveitando aqui a tempo, então, a participação aqui dos nossos internautas, agradecendo a todos pela participação e pedindo que interajam, que a gente vai lendo à medida que for avançando aqui, a gente vai, de vez em quando, intercalando. O Cleivan ressaltou aqui, nós deixamos uma enquete aberta para os nossos seguidores e na parcial, em média, 80% dos que votaram acham que Abel e Felipão não são os técnicos ideais para os seus respectivos times. E aí, assim, o que vocês imaginam, que a bancada imagina que seja o motivo dessa rejeição ou dessa não identificação que o torcedor aponta entre o estilo do técnico e o time que ele está comandando no momento? Felipão e Abel. Como eu acabei de falar, para mim são técnicos antigos, ultrapassados. Né? Não tem como. O Flamengo... O Mano é considerado também, né? Mas o Mano tá saindo um pouquinho desse estilo que ele tinha, né? O Mano, assim, é um cara estudioso. Ele, obviamente, desde a época do Grêmio, antes do Corinthians, já era um cara que vinha se destacando. É um cara que busca melhorar. O problema do Mano que eu vejo nos últimos anos, principalmente depois pela passagem do Corinthians, quando ele saiu para a seleção brasileira, virou um técnico um pouco, não posso dizer pragmático, mas que ele joga um jogo muito seguro, né? Muito seguro mesmo. E meio padrão futebol brasileiro, infelizmente. Já o Felipão e o Abel, que são os técnicos aí da enquete, são técnicos que eles entram inicialmente para não perder. O problema é que o técnico do Flamengo desfez um conjunto, um toque de bola, um estilo que o Flamengo vinha desenvolvendo há alguns anos, né, de posse de bola, toque, e enfraqueceu muito a defesa. A defesa não se acerta. O Felipão, pelo menos, tem uma defesa muito sólida. O Flamengo, o Abel conseguiu destruir tudo. O Flamengo pega muito gol, né? Pega gol demais. A zaga não se entende. Ontem, é um festival de bola nas costas. O Palmeiras acho que é a segunda menos vazada. O primeiro gol da LDU, o cara faz o lançamento da intermediária para outra intermediária, os zagueiros ficam se olhando. Né? É só questão mais de posicionamento, né, também. Mas ali foi a falta de atenção mesmo, assim. Tava a defesa desorganizada, um dando posição, Rodrigo Caio outro deve ter cara na falhado, frente porque e no um São Paulo o atacante Rodrigo lá. Caio Você viu que o posicionamento. Você viu que o falta Rodrigo de Caio só atenção. foi sair de São Paulo para ser campeão, né? Meu Deus. E aí, Tio, o que você acha? Assim, na verdade, os técnicos brasileiros parece que estão se encaminhando para esse estilo. Felipão, Mano Menezes, que também não deixa de ser um estilo parecido com esse que eu vou citar agora, o Fábio Carille, que é o técnico que entra para fazer o resultado de vitória. 1-0, tá bom, 3 pontos, é o suficiente. Então, assim, e como esse tipo de treinador vem tendo sucesso nos últimos anos, aí vamos excetuar o Renato Gaúcho, que não está nessa lista, que também faz sucesso, mas aí, vejamos, o Mano Menezes, 4 títulos nesses 1000 dias de Cruzeiro, 2 Copas do Brasil e 2 Mineiros. Fábio Carille, 3 paulistas e 1 Brasileirão. E aí teve um hiato fora, então, assim, os meses que ele esteve à frente, em média, a cada 4, 5 meses ele levantou uma taça. O Felipão, mesmo retranqueiro, conseguiu terminar o ano com o brasileiro em pontos corridos, muito disputado ano passado. Então, assim, esse estilo acaba dando a impressão de ser o que hoje faz sucesso no Brasil. E o técnico que não adota acaba muitas vezes refém do seu próprio esquema
não consegue os resultados e o que infelizmente acaba valendo são os pontos. É vencer a partida. E aí o convencer, o jogar bem acaba ficando em segundo plano. E aí o futebol vai ficando feio. Partidas como os 2 jogos da final do Paulista, que foram jogos horríveis de se assistir, vão ficando comuns. 2 times grandes jogando futebol que muitos dos que acompanharam pelos canais da Sport TV ouviram muitas vezes o narrador dizer: lá vai o Bumble Boi, bola pra cima, quem vai? Então assim, fica um futebol horrível. Cansa de assistir até mesmo um clássico, infelizmente. Eu acho que esse sucesso aí desses treinadores, acho que com exceção do Corinthians, que tem um elenco limitado, tem muito mais a ver com o elenco do que com a postura do treinador. Eu acho que assim, esses elencos com treinadores com ideias novas poderiam render mais. Porque assim, o Cruzeiro monta times bons, o Palmeiras vem montando, né? Então acho também que tem muito a ver com isso, né? A ver com o elenco em si, né? Aí tanto que tem um cara fora dessa curva aí, que é o Renato, que também tem um time razoavelmente bom, né? E com, assim, talvez até não tão bom como um Palmeiras, um Flamengo, que faz o time jogar com esse futebol mais ousado, né? Tentando agredir mais, né? Então acho que assim, seguindo essa lógica das enquetes, eu acho que assim, o torcedor, esse pessoal que está votando, ele está tentando essa rejeição a esses treinadores. Eu acho que também é muito por conta disso, né? Porque o que eles podem, esses elencos podem dar mais pro futebol, né? O futebol brasileiro que tá ficando um futebol muito feio, né? Muito feio. Eu queria colocar uma coisa para vocês aqui, rapidamente. Me veio aqui um insight, uma lembrança do Alberto Valentim. O Alberto Valentim, quando assumiu o Palmeiras, ele era um técnico muito ousado, assim. Sim. Né? O time era um time muito ofensivo. Uhum. E aí, falando desse pragmatismo do futebol, que o importante é o resultado, os títulos e tal, hoje o Alberto, ele parece que não sei, ele pensa que para dar certo no futebol brasileiro ele tem que fazer esse tipo de futebol, né? Hoje o último trabalho dele, o Vasco, foi se ajustando, né? um time Ele muito tentando complicado. seguir essa lógica de... E aí veio o meu questionamento: será que técnicos que chegam com um estilo de futebol um pouco mais ofensivo, mais ousado, mais toque de bola, mas dentro do que é praticado o futebol mundialmente, né? Principalmente no futebol europeu, que é esse futebol de toque de bola, tal, posse de bola. Vocês acham que esses medalhões, esse ciclo vitorioso de alguns deles pode influenciar negativamente em alguns desses técnicos? Tipo, ele vai ter que se adaptar a este meio para continuar no mercado? Mas temos aí Mas tem uma questão, justamente, tem uma questão importante que precisa ter o material humano também, né? Tipo, o Fernando Diniz não teve uma oportunidade ainda de ter um elenco como tem o Filipão, como tem o Mano, como tem o Abel. Claro, tem que ter um material humano para você... Porque você falou do Valentim, mas aí ele teve um material humano, jogadores que ele possa trabalhar do jeito que ele No quer. Palmeiras ele fez o time jogar, né? Com ela do Palmeiras. Mas aí a gente tem que pensar, por exemplo, que o Fernando, ele se destacou no Oeste. Verdade. Mas jogando Série B, né? Jogando Paulista, destaque no Paulista. Sim. Assim, o problema maior é uma série de fatores. Esse é um dos fatores, porque no futebol brasileiro o técnico não tem tempo para maturar um trabalho. Ele tem que chegar e na semana da apresentação ele já tem que comandar o time em campo e começar a trazer resultados. E apresentar resultados. Isso, porque assim, normalmente não se banca um técnico, infelizmente, com 4 ou 5 derrotas consecutivas. Que é o padrão Cuca, né? Começar perdendo os jogos, mas assim, normalmente não se banca técnico com esse tipo de início de trabalho. Então assim, o técnico tem pressionado para apresentar resultado imediato. O material humano no Brasil realmente um futebol
nivelado por baixo. Os nossos maiores destaques já muitas vezes nem estreiam no profissional, já são vendidos para o exterior, infelizmente. Então assim, a gente fica sem reposição no futebol brasileiro, jogado no Brasil. Acaba também sendo mais fácil destruir do que construir jogadas, que seria algo que exige muito treinamento, tempo, elenco se conhecer, para poder ter uma triangulação, uma jogada ensaiada, o jogador saber para onde o companheiro de clube vai, para que direção ele vai correr, para onde jogar a bola no espaço, uma percepção de colocação. Chegou, o âncora chegou. Então assim, é muito em cima disso que a gente percebe a dificuldade de um técnico inovador, um cara que quer fazer o time jogar ofensivamente, conseguir ter sucesso. Não se tem paciência para desenvolver o trabalho, o material humano é ruim, e aí, infelizmente, por tudo isso, os técnicos conservadores que montam o time começando pela defesa para depois pensar em ter um ataque, acabam fazendo sucesso. Agradecer aqui aos colegas que estão aqui nos acompanhando, o Ian Vasconcelos, o Marreiro, que acabou de nos dar boa noite. Boa noite, Marreiro. Boa noite, Marreiro. Parceiro. Volta com o grupo, Marreiro. Tá precisando, tá desesperado. Vem salvar o Marreiro do grupo. Todo mundo castigando ele. E aí vamos entrar no Brasileirão, né? 19. O Brasileirão começa agora sábado. Ó, futebol nordestino raiz. Conversei com você hoje. Participe aqui com a gente também, viu? Bem-vindo. Vamos fazer uma parceria. Obrigado por acompanhar a live. Aqui a gente fala muito do Nordeste e ele fala do Nordeste, ó. Futebol nordestino raiz. A gente fala muito do Nordeste, até o sotaque, até a música, ó. Tá vendo? Um abraço. Tá boa, só tá travando muito. A internet tá Travando demais. No Brasileirão nós fizemos a enquete, né? Sim, do Brasileirão, né? os prováveis Libertadores e rebaixados. Porque o Brasileirão começa fim de semana, sábado agora, né? E aí a gente queria fazer uma provocação sobre quem seria o campeão para registrar, né? Vamos até anotar aqui. Né? Tá aí, anotadinho já. Vamos anotar. Campeão, G4 e rebaixado. De baixo para cima, que é mais bonito. Aí, ó, aqui, abre o link aí do... Não, é aquele linkzinho que o menino mandou. Da análise dos elencos, né? A gente vai aqui roubar o pedacinho da Globo, que postou uma reportagem sobre os clubes, né? E uma análise. Agora a gente pode falar da Globo, né? O Palmeiras está acertando aí e tal. Estamos pensando se a gente vai falar. Mas ainda não fala o nome do Aliança, né? Mas tudo bem, né? O vagabundo. Não é Globo não, é uma emissora de televisão. RGT, a gente chama lá nos grupos palmeirenses, RGT, Rede Globo Televisão, a gente não fala o nome não. Valeu, parceiro. Ó, aí a Globo diz o seguinte: o Brasileirão está começando e o Globo Esporte volta a analisar os 25 principais jogadores dos clubes. Aqui são os jogadores, ele analisa os jogadores e deu uma pontuação para os clubes, certo? Só olhar lá no link tem, ó. Palmeiras com 81 pontos, seria o maior em termos de elenco. Ou seja, seria o campeão segundo. Porque aqui ele tem aqui, ó, é craque, joga muito, agrega valor, compõe elenco, sujeita a vaias e irrita a torcida. E Borja, né? E Borja. É uma categoria à parte, né? O Palmeiras teria aqui 80, não vou falar, não demorar muito, né? 81 pontos o Palmeiras, 80 o Cruzeiro, 79 o Flamengo, 77 o Grêmio. Curioso, ó, 79 o Flamengo tem 4 craques, o Palmeiras só tem 2, mas tem 9 jogadores que jogam muito. O Cruzeiro tem 2 que jogam muito, o Flamengo tem 4 que jogam muito. Grêmio 77 em quarto. Tem quantos craques no Grêmio, só curiosidade? 4. No Grêmio, 4? 4 craques. Os 2 zagueiros, o Everton, quem é o outro? Deixa eu ver aqui, dá pra abrir, veja mais. Paulo Vitor? Tardelli. Tardelli. Talvez. Só é o Tardelli. Não vou nem abrir não. Aí assim, ó, só pra gente ter uma base mesmo. Mas vai muito ao encontro do que a gente estava falando no início da semana, sobre os 4 principais candidatos ao título, né? Isso. São justamente os nossos 4 Sabe quem é o destaques, quinto? assim. É o Corinthians. Corinthians, acho que você já viu, E o né, Inter é o cara? O Inter é o sexto, né? O Inter é o 6º.
Mas e aí, individualmente, né? E a galera também participa aí para dizer quem seria o campeão, os Façam uma 4, lista de vocês, né? o G4, obviamente com o campeão, e os rebaixados. O G6, né? A Libertadores tem a pré-Libertadores. Tem a pré, né? Ah, Mas por enquanto os mas 4, aí se a né? gente for pensar nisso, Vira pode chegar a G8 É e verdade. G22. Vira G10. Tá? Vamos, quem sabe, o G4 mesmo. Tá? Quem sabe ele vai começar aí com a sua listinha? Eu vou no olhômetro, não estudei isso aqui, eu nem olhei isso aqui. Isso anotado. Eu vou me basear assim, puta, é foda, porque muda muito futebol, né? Justamente, já tá muito cedo, né? Mas O Corinthians era a milésima força no início do ano, se você for olhar, foi campeão regional. aí já ganhou esse... É um absurdo, né? Mas assim, ó, eu acho o CSA tem o Didira. Eu vi lá o elenco do CSA, ó. Didira, tem uns caras assim. Tem time que não se reforçou para jogar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o CSA não segura a bronca. Eu acho. O CSA não segura a bronca. O CSA contratou um time, né? Eu acho que o Avaí não segura a bronca. Meus 4 rebaixados. Quase Pode os anotar, tá aí, acho que caneta vai não. ser os Tá meus, né? conseguindo. Ó, Botou um cearense? Não, eu fui clubista. Cearense não cai. A incaível Chape tá aí na sua lista? Está. É, Dessa eu vez acho vai. que a Chape não aguenta porque a Chape tem Márcio Araújo, Amaral, tudo que foi de ruim que passou no Palmeiras, tá lá. E quem é o técnico da Chape? Não é o Kleina que tá Quem lá. é mesmo? Não é o Kleina não, pô. Mas é um cara, é o que brigou com o Rogério Ceni, Ney Franco, que também não vai durar muito tempo. Eita, Aí foi a primeira CD. saudades. Eu né, acho cara? que os Só cearenses ficam pela continuidade do Rogério, né? Vai continuar. E eu acho que o Botafogo cai. Meus 4 são esses: CSA, Avaí, Chape e Botafogo. Eu acho que não aguenta. O Vasco ontem mostrou ainda Uma mudança, forcinha, né? mudou o técnico, que nem o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro mudou o técnico, deu um gás no Cruzeiro. Mudou o técnico. E eu falei aqui no outro programa, se tirasse a porra do Valentim na semana passada, será que não daria uma coxa no Flamengo? Que ontem Flamengou, segundo o Randy Júnior. Normal, tradicional. E Libertadores, Já foi. não, os 4 que vão para Libertadores, não em ordem. Pra mim são os 4 que tem elenco. Não Direto. Não em ordem, né? Não em ordem. É. É Grêmio, Isso vai Cruzeiro, ser Flamengo e unânime, Palmeiras. unânime. Mas Assim, pra né, mim, tipo, o campeão hoje é o Cruzeiro. Eu sou doido. É o Cruzeiro pra mim. eu vou. Assim, eu acredito que os rebaixados vão ser quem subiu. Eu acho que Fortaleza, Pode deixar aí. Avaí, Goiás. Subiram já vão cair de novo. Eu acredito nisso. Fortaleza cai? Fortaleza. Oh, Assim, o vai, Fabiano Fabiano. não vai gostar Não vai muito, concordar mas muito. eu acho que Fortaleza, Avaí, Goiás e o CSA. Tá rolando. Eu acho que esses são os fortes candidatos a cair. E para Libertadores, são os mesmos 4 que o Cleivon falou, são os melhores elencos. Assim, eu tava querendo apostar em quem eu acho que não vai priorizar o Libertadores, talvez porque não vai poder, né, que é o Flamengo. Eu acho que o Flamengo não vai flamengar na Libertadores e acho que pode vir a priorizar o brasileiro e dar um pontapé inicial e manter uma distância logo dos outros times. Posso fazer só uma possa- observação? Uhum. Na minha opinião, se o Felipão sair, Palmeiras campeão. O Palmeiras tem elenco mais balanceado do que os outros. Tu acha que o Felipe Para o Palmeiras manter saindo da Libertadores? a vantagem do ele Palmeiras cai? nisso é que ele tem elenco para jogar Libertadores e Brasileiro, né? Eu digo É o mais balanceado diferencial, é o diferencial. porque o do Cruzeiro, por Palmeiras. exemplo, eu vou dar só um exemplo do Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma dupla de zaga muito boa, né? Uhum, Quem sim. são os reservas?
Se ninguém sabe... Murilo, né? Tá. O Flamengo Manuel era tá saiu, com o né? Tuller, né? Como titular, Juan não volta. E com o zagueiro de condomínio. O Léo Duarte. Léo Duarte, o Léo Duarte. Aí você olha o Palmeiras, só a zaga do Palmeiras, os 4 podem ser titular. Dracena, Luan. Então eu digo assim, o elenco, os laterais do Cruzeiro são foda. Dodô é muito foda, vai ser titular fácil. Mas assim, elenco, se pegar um técnico foda, chega, sei lá, o Guardiola e fala assim, se ele fosse escolher hoje o elenco, por balanceado que seja, o do Palmeiras é o que é melhor distribuído. Que sente menos uma perda. Sim. Você entendeu? O Flamengo do meio pra frente é monstro. Mas eu penso assim, mas se sair o Felipão, o Palmeiras tem chance. O Palmeiras Se não é o tem Cruzeiro. 3 goleiros bons. Né? E tem 3 goleiros bons, mano. É um absurdo, não dá pra aceitar, não. Eu vou aqui dar o meu pitaco. Não, é de cabeça, de cabeça, Show, de é cabeça. legal. Ele tá formando Gerou Vital, tá Milton Neves. De cabeça. Não, Por favor, tome dinheiro vital. os meus 4 rebaixados, eu vou um pouco na linha do Pio. Pra mim, dos 4, 3 que subiram pra mim caem. O CSA, o Goiás, aí já esqueci o outro. Havaí, O Havaí. O Havaí, isso aí. O Fortaleza pra mim, filho. Era 2 comprimidos pra só um. Exatamente. Casal B é foda. Boa. E o Botafogo. Eu acho que o Botafogo Dois é palmitos. muito perigoso, muito perigoso. O time do Botafogo é muito ruim, muito ruim. Eu não conheço o técnico, não sei o que é que ele é capaz de fazer, mas eu acho que ele cai, com certeza. O Goiás, apesar de ter feito uma boa campanha no estadual, mas na hora que as coisas apertaram, Copa do Nível Brasil, diferente. exatamente, e até mesmo na Copa do Brasil ele caiu com um time, né, acho que da Série C, se não estiver enganado, Foi, mano. Foi. né, e perdeu pro não aguenta o quarto Roger, rival, não. Não tem perspectiva o Exatamente. Botafogo, entendeu? Aí tu acha que a Chapecoense, o Goiás fica e a Chapecoense cai? Eu acho que o Goiás Não. fica porque Tu falou Chape. foi a Chape. O Marreiro também disse que acha que a Chape cai. Eu vou dizer por quê. Porque o Goiás, Foi, você tá até ele passando. vem desde o início do ano, bem, errou em mudar o técnico, isso pode mexer. A Chape, ela não mostrou consistência nenhuma, o elenco é muito fraco. Aí facinho do Goiás, mas é um elenco encaixado, que vem desde a Série B do ano passado, não mudou quase nada que eu tava vendo, entendeu? Se reforçou. Eu acho que a Chape ano passado ela já perigou, lembra? Já pregou. Ela já perigou. Mas é aquela história. Vamos ver se a A torcida Chape se segura. reforçou pros adversários. Né? Não dá pra jogar com o Márcio Araújo, Amaral. Olha o que aconteceu ontem com o Corinthians. O Corinthians fez o melhor jogo dele. Eu vi que vocês estavam falando sobre isso. Nem tanto muito pelo Corinthians, não. Mas pela fraqueza da Chape, que foi lá pra segurar o resultado e aguentou. Entendeu? E os meu G4 não muda. São os 4 maiores elencos mesmo do Brasil, os melhores qualificados. Na ordem, né? Ou na ordem não. Fora da ordem, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras. E pra a questão de título, e aí eu já perdi a conta já de quantos. Falou teu título? Cruzeiro. Eu vou no Palmeiras pelo elenco, com ou sem Felipão. Eu acho que o Palmeiras, pra mim, é o grande favorito. Sei que o Cruzeiro hoje está jogando o melhor futebol, mas a gente tem que lembrar que o Cruzeiro nos últimos anos não tem apostado no brasileiro, tem apostado Ele nas sempre Copas. abandona. O Grêmio É. também não, por isso que não entra na. Ele tem Não tinha esse- elenco. O Palmeiras não, mas aí atirou na O Palmeiras pode se dar o Libertadores luxo de e dizer assim, caiu não, eu no- vou botar meu no time Brasileiro. A na Libertadores, porque o time B é tão qualificado quanto o time A, então não tem muita diferença. A única vantagem que o Palmeiras leva aí é que os times já são entrosados. O Flamengo e o Cruzeiro vão ter que entrosar esses dois times aí, né? Talvez vão ter que mesclar mais. O Flamengo Mas- eu nem sei se tem dois times. Não, tem não. Eu, 2 times, 22, né? Do meio pra frente talvez, né? Meu favorito é o Palmeiras e o G4. os Mesmo 4 com o maiores. Felipão? Mesmo com o Felipão. Vocês leram aqui o que eu mandei, que eu já tinha saído, Já da foi enquete? Felipão, né? Lembra-se. Sim. Lembra-se. Mais de 80% da enquete, assim, A gente Os falou técnicos sobre isso. não eu, tem a ver com o perfil do clube, né? Do que elenco, né? não é justo que estejam lá. O Kelso não voltou, acho que ele ficou com vergonha. De Assis, obrigado por participar. E o Marreiro disse que acha que cai também, o campeonato é longo, que acha que a Chape cai. E pro Marreiro é a Raposa também. E o São Paulo? Ninguém fala do São Paulo.
Agora, pai. Opinei ainda. pai. Só falta ele? Não, falta eu. Henrique também. Assim, eu acabei tendo um tempo em casa e dei uma olhada nos históricos, assim, nos resultados recentes dos clubes, e não tem como fugir muito do óbvio, né? Claro que todo mundo tem alguma surpresa, algum clube que você diz, esse aqui com certeza vai cair, aí um ou outro pode escapar, mas seguindo a lógica natural, realmente, assim, não imagino que se reforçou para uma Série A e, portanto, corre sérios riscos. O CSA, o Avaí. Estou também achando que a Chape, infelizmente, esse ano não segura a bronca. E fiquei muito na dúvida entre Vasco e Botafogo. Vasco e Botafogo. Goiás Vasco, também Botafogo. não cai pra você. Para mim, o Goiás não cai pelo fator casa. Joga muito bem em casa, então assim... E aí acho que entre Vasco e Botafogo, no desempate, na linha de chegada, eu acabei optando pelo Vasco. Mas Botafogo e Vasco vão se embolar até o final do campeonato. Vão alternar a zona de rebaixamento, imagina. Meu Deus, o Vasco caindo, que tragédia. E aí assim, os quatro, já que nós não elencamos por G6, nós apenas por G4, e aí também, eu vou logo dizer a ordem que eu acho que vai ser o final do campeonato. O Cruzeiro vai ser o campeão, se não abandonar o campeonato, claro, né? O Inter será o segundo, dentro da classificação normal, se não houver nenhuma troca desastrosa também, jogadores. O Grêmio estará em terceiro, o Flamengo em quarto, ou alternando entre eles. Palmeiras riscado, e o Palmeiras viu? fora Na colazinha. Chupa, Kelson! Ó, e na colazinha tá arriscado Tá aqui arriscado. Palmeiras, viu? Tá arriscado. Porque Tá assim, arriscado. e agora por que arriscado? Porque assim, é aquela questão do torcedor, mas também consciente que percebe que o técnico não tem condições de gerir o elenco que tem. Então, se não sair, que está dando opinião agora. Se não trocar, e aí, portanto, vai depender muito de até onde vai chegar na Libertadores, o time vai ficando para trás. E é aquela coisa, campeonato longo, é longo, com certeza. Mas todo mundo vai pontuando. Então, assim, vai ficando difícil você tirar diferença quando alguns clubes fortes abrem uma boa vantagem. Então, assim, não apostei no Grêmio como campeão, porque imagino que o Grêmio vai permanecer ativo e vivo nas competições todas que disputa, Copa do Brasil, Libertadores. Então ele vai levar as competições mais adiante. E aí, lógico, já começando inclusive pelo próprio jogo da estreia, o Grêmio vai poupar o time titular quase com total certeza. Então acaba alternando titular Deixa eu e... tirar o Jeromel Mas eu posso aqui. provocar você? Pode. O Inter, você falou do Inter, né? Acho que Ó, tem tudo para segundo, terceiro. Não imagino ele fora do G4 não. Eu tenho uma opinião que eu digo lá nos grupos, que você não participava ainda, mas que eu já tinha na minha cabeça antes desse negócio do Palmeiras aí, que é assim, ó, campeonato de pontos corridos é pra quem tem elencos. Sim, sim. O Inter Certo? não tem um fato, elenco, né? Aí, por exemplo, sabe quem é o time que não disputa mais nada esse ano? É o Vasco, por isso que eu acho que ele não cai. O Vasco está fora do campeonato da Copa do Brasil, não está na Sul-Americana, só tem o Brasileirão E o pra ele. Botafogo, pode disputar o quê? Também tá fora de tempo. Tá fora de tudo, mas o Botafogo não tem perspectiva. A torcida do Vasco leva o time como levou O ontem. Botafogo tá sul-americano, né? Eu tô esperando que o Avançou, Eric vá acho ser o que craque do Acho que Botafogo. avançou, acho que avançou. Eu tô O contando Eric com é uns o gols, melhor jogador do com uns gols aí do Botafogo. Eric pra livrar o Botafogo. Por isso que eu não sei, eu tenho dúvida se o Inter aguenta, porque ó só, o Inter se classificou já para Libertadores, né? Sim. Para a próxima fase antecipadamente. Mas eu acho que já não vai longe. Mas é um time que o técnico até achou ruim ontem que chamaram ele de pragmático. Ele é pragmático, joga pro resultado, Sim. ele é objetivo ali, pro resultado no final. E não tem um elenco também. Ele tem um meio pra frente bom, porque tem uns 4, 5 atacantes. Edenilson, tem lá o Guerreiro, tem lá. Tem um Guerreiro. Tem uns 4, 5 atacantes. Que você jogava no Corinthians, no Brasil. Agora é claro, né? Assim, se a lista fosse maior, pensando em G6, aí eu já colocaria Palmeiras e São Paulo para completar o G6. É o que eu acho também. O Guerreiro falou que só jogava no Corinthians, né? Já vai É no o que eu terceiro acho. time já. O que eu acho também, meu G4, Torcedor de mil times. Cruzeiro, campeão. E o que a maioria já acha também, o Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Inclusive eu acho que esses 4 vão ficar mais além do sexto, do quinto, do sétimo, do que o rebaixamento. O rebaixamento eu acho que vai disputar mais times do que pelo G4. Esses 4 que eu falei, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras e Flamengo, eu acho que já vão avançar muito
do quinto e do sexto. Já o último da lista de rebaixamento não vai estar muito distante no final do campeonato. Do primeiro que escapou, quanto do outro, quanto do próximo. E o São Paulo brigará pelo G6. Não foi citado o G6. Mas o São Paulo e o Atlético Paranaense e o Inter. Esses quatro, acho que vai se distanciar mais, né? Mas o quinto, sexto, sétimo vai brigar São Paulo, Atlético Paranaense e Inter. E Atlético rebaixados. Rebaixados. Avaí, acho que os cearenses passam, escapam, né? Porque o Rogério tá fazendo um bom trabalho, o time tá jogando direitinho, apesar que contra o Guará não jogou nada, né? Aqueles jogos, né? Mas o Ceará tem um bom time pra não cair. Trouxe o Galhardo. Tem um bom time pra não cair. Viu? Fechou já? Tá vendo Fortaleza, Ceará e Chape. Trouxe o Galhardo. Fechou? Boa contratação para o Ceará, é excelente contratação. Continuando, Avaí, eu acho que o Botafogo cai também. Eu acho que dessa vez ele escapa. Botafogo, eu vou escapar a Chape. Avaí, Botafogo, CSA. Goiás e CSA. E esse ano tem uma particularidade do brasileiro, né, que vai ter uma pausa no 10ª Copa rodada. América, Até a 10ª aí. pausa da Copa América. E é uma oportunidade para alguns times aí, né? Que aí se o Felipão ainda for técnico, não vai servir de nada a pausa, né? Não, vamos ver hoje. Tem esse problema, né? O Mano Menezes já deixou claro que ele vai chinelar no início do Brasileirão. Chinelar, que eu digo é assim, ele vai mandar bala. Ele sabe que tem que pontuar no início do Brasileirão. Que é o que todo técnico deveria Ele fazer, falou né? isso. Vai ter um mês e tanto de Senão não descanso. recupera. O Flamengo já vai optar por reserva. O Flamengo vai entrar com o time reserva. Porque esse só vai jogar na outra semana. Porque ele vai jogar 4 jogos fora do Rio de Janeiro em sequência. Estreia em casa e 3 jogos. Ele pega o Inter fora, pega o Corinthians. É o Corinthians? Ou é o São Paulo? Pois é, viu? Jogar com o Cruzeiro Penharol reserva vem em aqui, casa vai É perder. Inter, São Paulo e Penharol. Deixa eu até Fora de mudar meu casa. cartão aqui. Eu acho que o Flamengo não segura o Cruzeiro não. Se for meter um time mais ou menos no Maracanã, do Não jeito segura, não que o segura. Cruzeiro vem descansar. Se conseguir arrancar o empate é muita coisa. O Cruzeiro jogou o quê? Terça-feira, né? Jogou O terça-feira. Cruzeiro Ah, tá e classificado, pensando segundo em que falou aí chinelar. do O Mano pensou nisso, ó, já se garantiu. Tem E, ó, mais um jogo que é só na outra semana, daqui 15 E outra dias. coisa, né? É confronto direto. Apesar de ser começo do campeonato, é um confronto direto. É. Dos favoritos, né? A tabela também Ou seja, influencia muito, né? o Cruzeiro vai realmente. Eu lembro mais que eu não soube dessa entrevista do Mano, que ele falou isso. Foi. Ele vai ganhar ponto e ainda em cima de um confronto direto. O Flamengo jogou na Vai altitude. fazer diferença lá na frente. O Flamengo jogou na altitude ontem e joga fora com o Inter no meio de semana. O Flamengo jogou nada ontem. Nada, ele Eu preferiu. vi vocês falando. Preferiu. Diz que só dois já jogam bem. Pra variar, né? Até o Diego falhou, né? Eu acho que aquela saída de goleiro, nossos dois goleiros aqui, ó. Se tu tá achando Tem que que sair com falhou, tudo. imagine o Vandy Júnior, né? nenhum Hoje goleiro, não tem nem um oi, assim, não. todo gol de qualquer time é Aí falha tá na do sempre goleiro. falha do goleiro, né? É a O goleiro falha tem do que pegar goleiro. todas, né? O Volpe, Ou seja, não deveria existir gol no jogo de futebol, né? É. Agora tem muitos fatores que influenciam nisso, né? Ó, começo do Brasileirão, um monte de jogo um atrás do outro. Aí tem uma pausa, que essa pausa ela pode ser benéfica, pode ser maléfica. Tem time que depois da pausa se desarranja. Isso é normal. Ceará que Ceará arrancou. terminou líder numa pausa de Copa de 2000 Eu acho que é Copa América, 2005. Não, foi Copa do 15, Mundo. né? Foi 2014? 2010, acho que foi 2010, 2014. Foi 10. Foi 10, 10, né? Ceará Terminou subiu como mais. líder e terminou como rebaixado. Será que o primeiro técnico a ser demitido vai ser o Filipão dos brasileiros? Ele foi incaível. Saindo O logo, Felipão saindo não logo aí será da o- Libertadores. Eu vou dizer uma coisa pra você, ó. Vocês vão lembrar disso que eu tô dizendo aqui. O Felipão nunca será demitido. Por quê? Porque o Felipão nunca, exceto o Chelsea, ele nunca foi demitido. O que ele faz? Você pode pegar o histórico aí, chega em casa e vai no Google e vê as demissões do Felipão. No Grêmio, no Palmeiras rebaixado de 2012. Quando ele percebe que ele tá perdendo a mão, ele vai lá na direção e faz um acordo. Tem dinheiro. Ó, preciso sair, o trabalho tá dando limite. Foi demitido no Chelsea porque lá a pancada era... Foi feito panelinha contra ele e tudo mais. Agora ele não vai ser demitido. E eu peço para vocês, revejam a entrevista coletiva dele depois da eliminação do São Paulo. Que ele já diz assim, ó, vamos ver. No finalzinho da entrevista ele diz, vamos ver o que a direção vai dizer, vai pensar e tal. Ele não vai pedir, ele não vai ser demitido. Ele chega lá,
E a diretoria do Palmeiras, que é muito política também, vai falar assim, não vamos desgastar a imagem de um mega campeão, do Kelso, e tarará, vamos fazer um acordo, você vai sair. Vocês vão ver, vocês vão lembrar disso daí, entendeu? Vocês vão lembrar disso daí. Mas eu acho que a batata dele já tá assim, entrando no forno, porque foi feio pra ele perder o Paulista. Foi feio o Palmeiras perder o Paulista, como teria sido feio pro Flamengo perder o Carioca. Ah, não, se o Flamengo perde o Carioca e com a derrota de ontem, o Abel tinha rodado fácil. Fácil, E olha só, a gente Com tá certeza. observação. Seria feio o Palmeiras, seria feio o Flamengo. Seria feio pro Cruzeiro ter perdido? Seria. Você acha? O Cruzeiro todo capenga, Eu acho sem que não. técnico. O Um elenco Atlético, super né? questionável, pressão. O Atlético, desculpa. O Atlético. O elenco na Eu semana. já acho que não. Na semana da final, os caras soltaram Na mesma panfleto proporção, pro jogador. como esses dois, não. Eu acho que não. Eu acho que sim. Não seria feio pro Cruzeiro. É a obrigação do Cruzeiro ser campeão mineiro. Mas olha, Pra mim, não. Pro Palmeiras seria e pro Flamengo também. a gente falou. Mude a aqui- nomenclatura. Era a obrigação do Palmeiras ser campeão. Era a obrigação do Flamengo. E era a obrigação do Cruzeiro. Eu acho que já muda. Ô, mas Eu Will, acho a que gente não. falou no Atlético Mineiro em algum momento aqui, entre os possíveis G6 pelo menos. A gente não falou, cara. O Atlético Mineiro é uma incógnita total. O Atlético Mineiro foi eliminado na primeira fase da Libertadores. O Atlético Mineiro, jogador por jogador, tem um time bom? Jogador por jogador. Tem um time, mas não tem elenco. Por exemplo, o Fábio, capitão, lateral esquerdo, não tá conseguindo render mais. O Corinthians tem elenco, o Santos, o São Paulo. Mas tem. Eles, ó, Os o adversários São Paulo não. desses O favoritos. São Paulo tem mais elenco que o Atlético, pra mim. O São Paulo tem mais elenco que o Atlético, gente. Se você olhar agora, ele montado agora, ninguém sabe se vai jogar. Estamos falando de elenco. Mas o São Paulo tem uma dupla de zaga, pelo menos 3 zagueiros bons. O Léo tem 36 anos. O Léo saiu do Palmeiras Esculachado. escorraçado. Esculachado? E o apelido dele era Lacraia, daquela música Vai Lacraia, Vai Lacraia. Ridículo. Então é um cara que deu certo ali, que nem o Cruzeiro 2014, bicampeão 2014. 2015. O Léo, o Fábio Santos são zagueiros. O lateral direito é o Google Patrick. Mas tem o Hever e tem o Igor Rabelo no Atlético. Já tá lesionado, né? Igor Vive Rabelo já tá- lesionado. O Atlético, o questionamento do Atlético que eu vi nos programas daí é que é um time muito envelhecido. Ao meio campo com Elias, Xará, Casares que não quer nada com nada. O Luan que joga 2 partidas boas e fica 20 sem fazer nada. Tá no meu cartão. O Pastor que faz um gol, era o melhor atacante até um dia desse do Brasil. Tá O numa Santos tá seca. querendo Tá- o São Paulo E eu- quer ir o Atlético não libera de jeito nenhum. Nós olhamos aqui, olha pro time do Atlético, é uma incógnita. Agora, se chegar um técnico que seja pragmático, felizmente o futebol brasileiro vai ver disso, gente. Eu digo sempre, ó, esses times forem jogar, se prepare, vai ter muita surpresa no Brasileirão. Time for jogar contra Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e Flamengo, vai jogar fechadinho por uma bola, porque vão olhar pro modelo de quem dá certo. Quem é o modelo que dá certo jogando assim nos últimos anos? Corinthians. Até que quer garantir emprego vai fazer isso no Brasileirão. O Brasileirão eu acho que vai ter muita surpresa, muito revés aí, matando o Cartola. Vai ficar mais feio, o futebol vai ficar mais feio do que Vai. já é. Você fala assim, ó, o Atlético Paranaense tá jogando bem. Vou dar aqui, ó. A gente- Botafogo, Vasco, Atlético Mineiro, esses times vão jogar com o Atlético Paranaense com medo dele, vão jogar fechadinho pra fazer o resultado. E o Santos? Quer ser a do Santos? Puta, o Quer Santos, ser o Santos. Vai correr. o Santos eu acho que é uma Por fora. incógnita por falta de elenco, nem centroavante não tem. O Santos não tem um Tá centroavante. doido O meu atrás receio do Santos O vai Santos ser tem assim, jogo que é 8. Aí É. eu acabei de. Tava no 8, ele falou Tava- 80. Tirou da boca dele, foi? Pra mim, o Santos tem jogo que é 8, tem jogo que é 80. Esse é vagabundo, falou em tirar da boca, Ele achou nem, bom. ele nem se tocou, né? Pô, cara, Ó, e o menino Rodrigo vai embora, né? tem o Rodrigo que vai embora. No meio do ano, né? Por isso que eu não citei nem o Santos no. O sexto, o quinto ou o sétimo. É, o Sampaoli, que é, estão falando Citei do... Inter, São Paulo e o Atlético Paranaense. Tão Apesar falando- de não ter um elenco também, o Atlético Paranaense. É, Mas tá jogando bem. o time que tá encaixado. É Se não pragmático. sair ninguém aí, aquele Lodge joga demais. Nem tá no cartola, todo não, Todos. do lado. Bem baratinho, não. 7. Pois é, por isso que eu digo assim, ó, eu acho que vai ser vai ter muita surpresa no campeonato, porque vai ter time muito fechado, vai ter time que você não dá nada e o time vai encaixando ali. Agora a questão é ter fôlego. O Atlético Mineiro pra mim é uma incógnita se não ficar brigando lá embaixo.
Vai começar o campeonato sem técnico. Não acredito, não. Isso é verdade. Vai começar sem técnico, com um time Sorte inseguro. acho que joga com o Avaí, né? Gente, o a estreia, Atlético... É, a estreia acho que é. de certa forma dá pra É, aliviar deu um sorte. pouco, né? mas o Atlético Mineiro foi eliminado um jogo antes da fase de... Absurdo. Um jogo antes. Gente, é muito pouco, entendeu? Na verdade, ele foi eliminado com 2 jogos, né? Era um milagre, né, que precisava, né? Ele tinha que fazer, ganhar os 2 jogos, goleando os 2 jogos, torcer para uma Combinação. Cometa Halley passasse. Então ele foi eliminado com 2 jogos de O antecedência. Corinthians também, eu não acredito que o Corinthians vai fazer muita coisa. O Corinthians não acredita. Lembra que eu falei do Gustavo? Mas tu falou agora que vai se beneficiar com esse futebol. Vai achar um resultado, mas não vai ficar brigando pelas cabeças. Porque o Corinthians vai querer jogar como time grande contra time médio, pequeno, Ele e pode ser pode. surpreendido, que esse ano já mostrou isso o ano todo. Avenida, Ferroviário, O próprio Ceará dentro de casa, né? Pegou o o pressão. Ceará, entendeu? Aí contra o time grande, o Corinthians joga como time pequeno. Esse ano ele só fez isso, tirando um jogo contra o Santos. O primeiro jogo contra o Santos que ele jogou bem. Quando o time pequeno ele vai querer se expor. Contra o São Paulo, o Gustavo fez gol sem querer, Canela. lembra? No primeiro Show de jogo. bola, Canela. Foi igual os 2 jogos, foram Pegou o iguais. chute, pegou na outra. O Santos massacrou, o Palmeiras massacrou o Corinthians. E o Corinthians foi lá, achou um gol com o Avelar na sobra, miserável pra fazer gol. E o Corinthians tem feito isso e jogado totalmente retrancado quando joga fora, né? Ele fecha a casinha ali, tipo, eu não quero Esperando perder, bola, fizer 1-0, tranca tudo e tal. E eu tenho que anotar, mas não, imaginei até eu falei lá no começo. E eu tenho que anotar as coisas que eu falo aqui, porque eu falei, ó, uma hora, alguém vai lembrar, a fonte do Gustavo vai acabar, porque os adversários vão marcar a principal jogada do Corinthians, que é o quê? Bola aérea. E o Gustavo já não tá fazendo mais gol, já tá questionado. E hoje no bate-bola, na hora do almoço, uma enquete, Bozelli ou Gustavo? 100% Bozelli. Aquele Sério? gol do Bozelli ontem, 100%. Aquele gol do Bozelli ontem, o Gustavo não faz. Receber a bola, matar no tempo certo, ajeitar o corpo e bater. Não faz. Ele não faz. Qual o gol de pé que você viu o Gustavo fazendo? Olha o gol de pé que ele fez contra o São Paulo. Maravilhoso. Aí o Neto já falou que o Ajax... E pro torcedor, o que você acha? Bozelli ou Bozelli ou Gustavo? Gustavo? Mas Que assim, torcedor? o Bozelli ainda não mostrou o suficiente. Suficiente. Não consigo ainda assim ter uma opinião fechada pra cravar um nome. Ele jogou assim, fez um belo gol ontem, mostra que tem intimidade com a bola, mas assim, fez muito pouco até hoje. 17 jogos, 2 gols, então muito Vou pouco. te interromper. E procurou a diretoria do Corinthians para dizer que tem uma proposta do time do México, Bozelli. Já pra voltar? Já, tem uma proposta muito boa lá pro meio do ano e tal, 33 anos. Não, é isso, eu penso que eu ia falar, o brasileiro tem muita coisa para acontecer. Tem time que vai largar por causa da Libertadores, no mata-mata, jogo difícil que vai começar aí em maio. Maio começa mata-mata da Libertadores, no final de maio, no início de maio. Aí como é que você tá com 3, 4 rodadas no Brasileirão, o cara tem que abandonar para se focar no mata-mata que não tem elenco. O Inter. Isso é muito isso. Eu acho que agora tá Eu acho cedo. que o Inter não segura muito tempo no Libertadores, não. É por isso que eu continuo apostando que ele vai estar amanhecendo no G4. Não penso no título, mas Se ele cair, talvez. eu acho que ele não aguenta muito tempo no Libertadores, não. Mas o Maionese lá é muito pressionado também. O Helms. É daí, né? Não, menos. Regular, viu? A piada foi regular. Foi. Regular. Mais ou Amizade. E aproveitando também o Cartola, né? Que esse fim de semana inicia aí o Cartola. Cartola. Convidamos os amigos para entrarem na nossa liga aberta valendo uma camisa. Tinha o quê? Uns 15 só. Tá bom, né? Tá fácil de ganhar, né? Mas a gente disse o quê? O Vônio tá dizendo que era até a 9ª Eu rodada, nem né? entrei nessa Até a liga. 9ª rodada. Tem que ser pro ainda. E para participar de 2, Mais de uma liga. faz outro time, fazer. mano. Nome Faz no outro nome time, da. né? Faz outro No time. nome da noiva. No CPF da noiva. Inclusive o Arthurzinho mandou um abraço aqui para todos da bancada e pro novo noivo Neguinho sai. Valeu, Tutuzinho. Ô, figura. É assim, nós vamos, como havíamos comentado em programas anteriores, vamos criar um perfil para compartilhar, assim, sugestões, na verdade, né, de escalações no Twitter, já que o nosso perfil, ele acaba sendo com senha
privada, a gente vai ter assim, compartilhada só no grupo, mas assim, postando a escalação e atualizando sempre que alguma novidade surgir. Quem for nos acompanhando pelo Twitter vai vendo alguma escalação que for porventura sendo modificada, a gente vai lá apontando. Então o jogador sai por esse motivo, entra tal jogador. Mas claro, isso não tira e não é sugestão para que o colega que nos acompanha copie o time, não é que ele se inspire naquele time, mas coloque sempre a percepção que tiver, o seu feeling vale muito. É claro que as primeiras rodadas não tem muito segredo. Rodada número 1, batido. Jogadores baratos valorizar, e com né? potencial de valorização. Ou seja, você escalar um jogador que custa, por exemplo, 15 cartoletas, é possível valorizar? Mas é difícil. Mas ele tem que imitar. Ele tem que, exatamente. Por exemplo, nós pegamos no... E é imitar mesmo. Se eu não estiver enganado, acho que em 2017 o Borja fez 2 gols na estreia. Ele custava, acho que 17, 18 cartoletas. Não, não foi o Borja, foi o Gabriel Jesus, 2016, não é isso? Foi, Clevan, 2016? Na estreia. Tá aqui o botão vermelhinho, tá gravando? Então assim, faz 2 gols, tá cara, mesmo botão custando vermelho. muito caro, vai valorizar, claro, mas ele arrebentou. Aqui tá problema de Então conexão. qual é o normal? Tem muitas especulações sobre qual é a pontuação ideal para começar a valorizar. Assim, essa informação ela não é aberta. A Globo nunca divulgou o algoritmo de cálculo da valorização. Procurando em sites diversos, eu consegui, assim, dentro do que eu pude ler na internet, ver que a teoria mais aceita é que nessa primeira rodada, como não existe média para influenciar na valorização, porque a média todo mundo está 0 por enquanto, é espelhar a pontuação em cima do preço, apenas isso. E aí nessa primeira rodada é muito batida a teoria de que o jogador começa a sair do 0 na valorização quando ele faz 45% do que ele custa como sendo pontos. Um exemplo, o jogador custa 10 cartoletas, ele precisaria fazer 4,5 pontos para sair do 0 na valorização, ou seja, para ele começar a andar. Exatamente. Já viu aquele site Cartomante FC? Não conheço. Depois pesquisa, eu vi por cima hoje, sem Ele querer. tem essas... Você precisa, né? de quanto para valorizar tanto? Opa, vou olhar. Então, Cartomante FC. Só que tem que assinar. Ah, entendi. Eu tenho uma sugestão. O que a gente poderia fazer? Como nós somos muitos membros, antes da rodada, dependendo da disponibilidade, que a gente fizesse um dueto na live na sua casa. Sim. Um dia antes da rodada, e esses dois fizessem uma compilação das suas opiniões para montar a seleção. Perfeito. E montava o time. Eu e o Will. Aí a gente faz uma live aqui, e aí, pra goleiro, eu votaria aqui, a gente entra no consenso e monta a seleção Perfeito. de 2. Perfeito. Aí a galera pode acompanhar a live e pegar a opinião ali se quiser também e tal. Esse entendeu? aplicativo, acho que a partir da segunda rodada ele vai dar, porque tem aqui mínimo para valorizar. E quando eu atualizei, não sei se tu conhece, FC? parciais CFC. Parciais, né? Eu tinha um parecido com esse. Esse aqui é, João. Esse aqui não. Isso, e na atualização dele ele vai dar o mínimo para valorizar. Tá em cima aqui assim, ó. Caramba, tá cada vez melhor. Agora, eu assim, lembro do não tempo que eu sei estava esperando porque um dia ele todo. não já tá dando na primeira rodada. Eu acho que é a partir da segunda Porque que ele vai dar, porque ele vai ver a porque a média média. das duas primeiras. Isso, Né? porque a rodada 2 ela é muito peculiar. Ela já começa a espelhar a perspectiva de valorização de quem valorizou na primeira. Então assim, porque quando acontece isso, que você valoriza na primeira, significa que você foi bem em relação ao preço, ao seu custo, e aí, portanto, sua média estará teoricamente boa. Aí, para você desvalorizar na segunda rodada quem valorizou, teria que ser uma nota muito ruim ao ponto de mexer nessa média. Enfim, mas assim, a primeira rodada, só para você ter um exemplo, nós fizemos aqui só uma escalação prévia, já contando que, por exemplo, o Diego Alves, que era a opção, imagino que Possa ser banco? da grande maioria, não deve jogar, porque ele apresentou lombalgia, deve jogar o César. A outra informação relevante é que o time do Flamengo deve ir com reserva, ou pelo menos em sua grande maioria. Então, assim, o goleiro bom e barato para a rodada, nós iniciamos aqui com o Santos,
Atlético Paranaense vai jogar contra o Vasco na Arena. Então, 8 cartoletas. Sempre tentando manter uma perspectiva de custo barato e potencial de valorização. Laterais, o bom e barato foi votado pela galera, o Fagner, 5 cartoletas, mesmo jogando fora de casa, mas 5 cartoletas é muito, muito barato. Aí é um cartão amarelo garantido. Ele rouba muita bola, né? Mas Ele é um dos maiores roubadores ele de rouba bola. bola, ele pode dar uma assistência. Então, assim, Sofre falta também. Sofre falta. Só lembrem que o Corinthians não tá indo pro ataque jogando fora. Pra roubar Isso, bola, aí é bom espera ele roubar roubar bola. bola. Aí é um ponto e É meio contra cada quem? Bahia? roubada. Bahia. É. Lá na, Pensem no saldo de gol e nas roubadas de bola. Perfeito. Não pensem E outra em coisa, o assistência SG é agora. importante na primeira São rodada. 5 pontos, né? Aí assim, os laterais do Ceará, eu pensei inicialmente no Carleto, mas já está aqui como um improvável no Eu momento. acabei de ver. Então passei pro Samuel Xavier, 8 É o cartoletas, mesmo preço, né? mesmo preço. Zagueiros, Rodrigo Moledo está com bom e barato, 5 cartoletas, mesmo jogando fora de casa. Chapecoense recebe o Inter, mas assim, o Moledo 5 cartoletas pode ser que garanta um saldo de gols, então Porque a bacana. Chape não tá bem, então A Acho Chape que não vem bem. quem leva o time na cuesta é o outro zagueiro, né? Que custa muito caro. Aí assim, seria aquela aposta de imaginar Foi que o boa, cara Rafael? possa, por Essa foi exemplo, melhor fazer do um que a gol, né? passada. Aí assim, um zagueiro ainda não fechado a ideia, mas o do Fluminense com 3 cartoletas, é um dos mais baratos do Fantasy, que é o Nino. Zagueiro regular, aquele jogador do zagueiro, não Nino. inventa, Nino. Meio campista, Rodriguinho, eleito bom e barato, 5 cartoletas. O Cruzeiro deve jogar com o time titular, o Flamengo com time reserva, então mesmo fora de casa o Cruzeiro tem chances de fazer uma grande partida. Se o Luan, Flamengo Flamengar. que entra como Tá com titular, a formação aí, Henrique. 8 cartoletas, 4-3-3. 4-3-3. Mantendo os laterais, que inclusive nas edições anteriores tem sido muito importante jogar com laterais. Eles na média pontuam bem melhor do que 3 zagueiros e um meio campista a mais, jogando no 3-5-2 ou 3-4-3. O homem é estatístico, viu? O Luan, que joga, né, Tô arrepiado aqui. joga no ataque, mas no Fantasy vai estar como meio campista. Atlético Mineiro, precisando vencer, vai receber o Avaí. Igor Gomes, a pechincha do Cartola, uma cartoleta. São Paulo recebe Botafogo. Igor Gomes. Protege isso aí. Não é possível que ele De bola e pode dar uma chute a assistência, gol. chutar gol. tá Apesar de que nos últimos certo. Nos jogos das dois, finais, três ficou jogos ele sumido, deu né? uma sumida. Se fosse no brasileiro, ele teria pontuado. Será que ele vai ser negativamente. titular com a chegada de Tietê? É, Cuidado tem com a que O ser pegadinha. Tietê, Vai inclusive, vai jogar tá contra como indicado provável. aqui Né? por muitos para rebaixamento, né, que é o Botafogo, né? Isso. Pois é. Aí assim, o Vai ser um jogo, incógnito também. o né? jogo a Técnico novo. ser também um incógnito também é Grêmio e Santos. Ninguém sabe qual time vai entrar em campo, mas assim, o André com 5 cartoletas, caso seja provável, é uma boa opção. E lei do ex. Lei do ex, né? Lei Então, do assim, ex é lei do ex. O André Balada André vai. Balada. Pode guardar. O menino Antony do São Paulo também, 6 cartoletas, Tá mal, sofre muitas sim. faltas. Ele realmente assim, ele erra passes. São Paulo e São Paulo e Botafogo. Tem uma Candidato a rebaixamento. Diego Souza não joga, porque é Diego 400 mil a multa. Não joga. E aí assim, o jogador mais caro da escalação Chamemos um ficou gol, né? o Marco Com a lei Ruben, do ex, né? o argentino que joga no Atlético Paranaense, 10 cartoletas, O Rubem, Marco Rubem. mas que assim, que vem bem, 5 coisas Libertadores, É muito bom. artilheiro Eu nato. queria ele há muito tempo. Então assim, 10 cartoletas é o jogador mais caro dessa escalação prévia. E o técnico Thiago Nunes do Paranaense também, 7 Meu cartoletas. Time 71 cartoletas. 71 cartoletas. Vai É, valorizar foi barato. bastante. Vai valorizar Eu já bastante. vou gastar tudo já logo que eu tenho. Tchau, de ficar com dinheiro. Aí assim, por Pode exemplo, não, pode não. Jeromel pode não jogar, mas se jogar, 15 cartoletas é uma boa. Depende, 10 se a gente... cartoletas. 10? 10 cartoletas, geralmente. Se jogar é uma boa, provavelmente seja uma boa, porque é um jogador seguro, dificilmente ele não pontua Geralmente, quando. 5 Talvez- pontos, mesmo sem Talvez SG, roube muita bola. com o Geralmente Santos, quando acaba cede apoio- muitas, é, né? Geralmente, quando o Grêmio poupa, faz misto o time, né? Geralmente o Jeromel É, tá é. jogando. Mas ele é não, poupado. mas ele Não, não mas treinou, assim, ele não treinou e o Maicon também não treinou. Há notícias É. de que ele e o Mike não treinaram, Então, então. esses aí praticamente... Vai alguns ser times- complicado isso aí também, né? Alguns Quem times joga? que tem muito elenco, que eu acho assim, a Palmeiras, É Flamengo, arriscado a Grêmio, é complicado. É praticamente você perder um jogador. Arriscar. E se for um capitão ainda, né? Nossa, velho. É praticamente perder um E aí jogador. ficarmos atentos sim, porque enquanto não se define a situação do Palmeiras com a Globo, o jogo do Palmeiras vale mais para os jogadores do time adversário.
Então não há como escalar no momento jogadores do Palmeiras. Então não está aberto para essa possibilidade. Talvez na Mas o segunda ou terceira adversário, rodada. mas o adversário pode sim ser escalado normalmente. Todos os jogos podem participar. No caso, É o Fortaleza nessa rodada. Fortaleza aí. nessa rodada. Fortaleza joga. Que se Isso. não fosse contra o Palmeiras, uma dica bacana para quem acompanhou o Campeonato Cearense, quem não acompanhou, acho que vale a pena nós falarmos sobre. O Edinho, camisa 7, volante, chega na área, Sofre ajuda- faltas. De Só quem? fala, Do fala, Fortaleza? rouba bola, ele é enjoado. Então, assim, e o Oswaldo tá em também. todo canto. É só que ele é jogador de contra-ataque. Aí com o Palmeiras ele se fode, que o Palmeiras não dá contra-ataque pra ninguém. É 20 todo mundo lá. É um O time do jogador- Japão, vocês viram a postagem do clubismo hoje à tarde? Ah, São 100. É o Paulo técnico Felipão. Posso só ler aqui o que o pessoal tá Pode, mandando? por Ó, favor. o Marreiro falou assim, aqui tá melhor. Realmente eu acho que fica melhor a partir de... Você tá dando uma de RG. O RG é o do... Marreiro, o RG é o do programa, né? Do Energia. Na Cuesta. Gostou da piada, Marreiro? Chupa. Chupa, Rafa. Foi boa. Foi boa. Melhor do que aquela outra. O Mike tá dizendo assim, eu não treinei não. Disse que o Mike treinou. Mike, você realmente É o não Michael. treinou. É o Michael. O Mike é o do Palmeiras, cara. O Mike não treinei não. Tem mais Que aliás, bestas às assim vezes o igual a Mike gente. não treina e joga, né? Você bota o lateral, o Marcos contra direita, o Marcos Rocha, de capitão. É. Aí o Felipão vai, ele treina a semana É. toda, aí na hora do jogo, o Mike, titular. Não vai fazer muita falta não. O Cuca fez muito isso, já fez muita raiva no Maravilha. cartão de você botar jogador. O Cuca ele recebia no porque na privado lateral ameaça de ainda, morte. além dos o Cuca, além dos laterais que você não sabia quem ia jogar, tinha o volante que ele colocava de Zagueiro, também lateral, trocava, e- goleiro, Aí tacava o quem é que Praz tem de é o Jean, capitão. né? aí- O Mina de Jean, atacante. que Ano jogava de passado, o Mano lateral. também fez muito isso. Então assim, temos que ficar ligados com esses técnicos também que gostam de brincar, de mudar a escalação em cima da hora. Treina a semana toda com o atleta, na hora do jogo inicia com o reserva. Marreiro, manda aí a escalação do Cartola da primeira rodada. Marreiro, vai participar da nossa liga não? Do mesmo jeito lá, 5 entilhas, pra dividir, pra ratear, até amanhã o pagamento, bora. Se não, manda aí a escalação marota. Mais alguma coisa dos Cartolas? Só lembrando pra galera participar, né, da nossa liga. Liga aberta, valendo uma camisa pro turno. Aí aquela dica, né, assim, pra quem tiver na dúvida, como fazer, eu não sou pró, cria outro perfil, não deixe de participar. O nome da esposa, da mãe, do cachorro, Da noiva. da noiva. Da noiva. Ei, pai, esse cavanha, hein? Que estilo, viu? Que estilo. Tá querendo ficar homem sério depois com o noivo, é? Estilo Iago Pikachu. Que fazendo a Que, propaganda lá aliás, de Iago moda. Pikachu no Cartola esse ano não será lateral. É, infelizmente. É uma baixa muito sentida pelos Ou cartoleiros. não, porque era gol garantido que o Vasco levava. Tem isso também. Mas aí quando não Mas levava e ele fazia um golzinho aí, pai. Mas quem é que bate pênalti agora no Vasco? Max Lopes. Também acabou o Pikachu. É. Ó, pra você ver como se mata um jogador. No cartão. O cara era bola parada. Do Cartola, É. ele, né? Podia fazer as duas posições. E Jogava tal. como meia, né? Muito bem, mais alguma coisa de cartolinha? E o Capita? Qual seria A sugestão de capitão, né? Assim, Sugestão do capitão. eu coloquei, apostando no SG, eu coloquei por enquanto o goleiro Santos, do Paranaense, como capitão. Apostando em o SG, Nossa, dobrado e a uma ou outra defesa difícil. Então, na segurança, o goleiro. O capitão foi o Santos. Santos, por enquanto. Bom, a gente tinha uma pauta hoje aqui que era sobre as mudanças de futebol, só que consome muito Brasileirão, né? Teve a Libertadores, né? A gente joga para a próxima rodada. Assim como as novas regras, né? As novas regras Da eu acho FIFA. legal a gente falar, porque foi confirmado que vão começar agora mesmo, né? Tem aí aquele... Eu queria que a galera dissesse assim, ó, Marreiro, difícil escolher na primeira rodada, realmente difícil. Vamos falar das novas regras, eu queria que vocês falassem o que vocês acharam das regras, entendeu? Tem um linkzinho, a gente não compartilhou, mas deve ter. Uma que eu achei muito interessante, até pro dinamismo do jogo, é na hora da substituição, né? Que o jogador vai sair pela linha lateral mais próxima. Onde ele tiver, É. aí já acelera o jogo, Acelera né? o jogo. É pra compensar o VAR. No Brasil vai servir pra isso, com certeza. Com certeza. Ah, mas aí dá pra lembrar algumas assim. Os jogadores adversários precisam estar a 1 metro da barreira, pelo menos. Acabou aquela putaria de acabou. empurra na barreira. Muito bom. O goleiro sai Causava tumulto jogando. demais. Sim.
A bola não precisa mais sair fora da grande área, né? Pra valer. O Fernando Diniz vai adorar essa regra. Com certeza. Goleiros nas cobranças de pênaltis. Só precisa estar com o pé em cima da linha. E o outro impulsionado. Coloquei aí no grupo. Agora a mais polêmica, que ainda não foi aprovada, né? Que ainda serão avaliadas. Que seria a mão na Mas bola, a mais bola na polêmica, bola. a mais polêmica aprovada pra mim até é o agora pênalti. é o seguinte: lance Não. de pênalti, bola na Na mão, mão, é ela já foi pênalti. aprovada. É pênalti. Não tem mais essa de se A bola tocou Essa na relação- mão. tocou na mão. relatividade É que nem futsal agora. Intencional, Não- não intencional, não vai- mão, bola, não existe Não interessa mais isso. se tá no corpo, Não interessa. Não. bateu na mão, Não é Bateu mão. na mão. não concordo. Não é mão. Mas quem sou Mas eu? sabe por quê? Que Não, eu não também vai não ter mais a concordo. questão de Interpretação, né? A bateu em outra. interpretação. Pois e eu acho bateu- boa a E interpretação. bateu em outra parte do Boa, corpo e na Eu mão acho boa é a mão. interpretação. Né? Porque tinha esse negócio, não, bateu no peito, aí acabou pegando na mão, não era mão, né? Agora Eu passa a concordei ser com essa mão. regra. é Bateu correto. na mão é mão. Ó, Porque aí vamos o jogador tá marcando o outro, ele pode mirar. Pode. Clodoaldo miraria. Se o cara tiver muita habilidade. Ó, o Marreiro na escalação marota dele aqui vai pôr a molecada, ó. Igor, o Anthony, Arbolenda, Jeromeu. Colocou com é Jeromeu. Rodriguinho. Ô, Marreiro! BH. Quem é BH? Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Ah, Ele não. Vai nos ele medalhões, sabe- negócio de vai botar economizar um bocado dinheiro. de gente que não vai jogar, né? igual o Marreiro aí. Menino Pio, Jeromel. Eu quero saber como é que ele vai formar o time da segunda rodada. Com cartoletas a menos. Pois é. Então as novas regras são essas. Aí essa da mão eu acho que é. mais polêmica. É muito polêmico. Não Tem acabou outra aquele aqui. problema, né? Olha o pênalti do Leonardo Silva contra o Cruzeiro. Tem outra aqui também, é tiro de meta, né? Que não precisa mais o zagueiro, no caso é porque é o mais próximo, sair da grande área. É, a gente Pode já falou, receber- se você pode puder rece- prestar atenção, a gente já tinha falado já. Tá? Bruno Vou Henrique botar- fez um gol. Eu vou um golaço colocar de aquele mão áudio lá ontem. da Sarita Ferraz. Por coisa Tem que repetida. Bruno Henrique fez um golaço de mão ontem, né? É, tá aí, ó. Não Mas tem ele VAR, né, vai na poder Liberta mais. ali. Não, é a partir de um. A partir de outra fase. Na Copa do Brasil tem VAR. A partir das Cuca de quartas. Eu acho que técnico, vai- tá aí a base vai ter. do time do Marreiro, Cuca de técnico. Tem outra também, quem esqueceu, não é tão importante, mas é cartões para a comissão técnica. É. E agora 2 amarelos, você suspende o treinador. Se ele pegar isso se estende à comissão, né? Se pega um amarelo, aí no outro jogo pegou um amarelo, vai ser suspenso. Pelo Até- vermelho. Serve até pro médico, né? Sampaoli, Pega 3, né? No caso, Felipão, três. Mano. O Cuca é tranquilo, eu acho. O Cuca é tranquilo. Desses aí, o Mano é o pior. Ave Maria. São técnicos que vão ficar metade do campeonato fora. Meu Deus do céu, Mano. Os Isso é cartões. verdade, isso é verdade. Porque, cara, Aquele- Reclamam demais. A maionese lá ficou o maionese tá nervosinho. nervosinho. Ei, e ontem o Sampaoli foi legal, né? Ele reconheceu, eu errei. Tava muito nervoso, acabei entrando na adrenalina do jogo, que ele foi expulso. Ah, sim. Ele foi expulso contra o Vasco. Acabei entrando na adrenalina do jogo, eu errei e tal, não sei o quê. Mas não, ele é louco, ele é perturbado, não tem conversa não. Vai continuar daquele jeito lá. Pronto, eu acho que as regras foram importantes. Lembrando que as regras já estão valendo desde já. Primeira rodada. do Primeira Brasileirão. rodada. Tem outra interessante. Juiz e bola ao chão, né? Bateu no juiz, É. bola ao chão. Onde Sabe? tiver. Independente de onde a bola Juiz não é estiver, mais né? Se ela bater no juiz, o jogo vai parar e será dado bola ao chão. Eu vou O fazer jogo uma- recomeça, aí o juiz vai ter que se posicionar bem. E se for gol, desviou gol. Que antigamente Bola ao chão, botou. bateu O Se Light antigamente fazia. batia no goleiro era gol, Fala era aí, gol. Neide. Mas Beijo, desviar amor. o juiz Tudo bem? e ser gol é difícil isso aí. É quase possível. Uma regra que está sendo estudada, que aí eu acho polêmica, eu acho que era essa que você queria levantar, que não foi aprovada ainda. É a de que se o pênalti for batido, vou colocar uma enquete dessas Sim, regras que pode. estão aprovadas. Se o pênalti for batido, for batido, ou for para escanteio, rebote, não existe. Bateu, o goleiro defendeu, é a bola Para do o goleiro. jogo, tiro de meta. Não tem Essa é mais uma regra que rebote, tá né? sendo- É como se não fosse- tem a- não não tem tem- se ele espalmou pra Será, escanteio, será, não tem será como rebote. se fosse, Tá como igual se handball fosse agora. Exatamente, igual o handball. será como se fosse uma disputa de pênalti. E eu vou ser polêmico aqui, eu concordo. Eu Porque também o cara tá concordo. tendo uma Eu chance também concordo. clara de gol. Se ele perde a bola rebote, ele tá tendo outra chance de gol, porque a penalidade é máxima para que ele converta em gol. Então eu concordo.
Se ele não teve capacidade de fazer, ele perdeu. Quando a gente era moleque, lá na minha cidade, Marreiro vai dizer, você jogava a linha, lembra Marreiro? Linha? Aí você jogava a linha, batia o pênalti, se o goleiro pegar, já era. Espalmou, já era. A gente brincou de linha no ginásio ali Sim, até. sim, Muito, já era. Se a bola for na trave, pegar nas costas do goleiro e entrar. Já era. Penalidade máxima. Ele perdeu, Pegou na perdeu. trave, perdeu. Não entrou, já era. Se pegar nas costas do goleiro e entrar, já tá fora. Não, Se pegar bater e na entrar, trave primeiro. Mas se Na bater trave nele, primeiro e ela nas costas do goleiro entrar, gol. É gol. meu, só não é considerado se não entrar. Sabe? Ah, se ele chutar a bola, fizer uma parábola assim Sim. no campo todinho. Te lembra daquele que bater em todo mundo que nem pebolinha o entrar. pênalti que o Cássio, lateral esquerdo do Flamengo, na época, bateu a bola, o goleiro defendeu, a bola fez um O goleiro ficou com espiral e ela entrou. Então acho que as regras são importantes. Agora, porque... eu gostaria de enfatizar uma regra que existe, eu acho que ainda existe. Né? As dos 10 segundos, o goleiro... Seis. São 6. São 6. Eu não acredito. Que no mundo ninguém dá, né? Como é que- Infelizmente. Ninguém dá. Eu Não acho dá. aí é que tá, a Tinha que tecnologia, enfatizar né? isso, eu fico puto. Também. Tem Eu Qualquer conto, time. eu conto. Aliás, tem jogador que conta, Eu né? contava E a até lei do 10. juiz, ele não Eu marca. contava até 10. Sabe de quem Eu já deveria quero ser esse papel? Quarto árbitro. Quarto Quarto árbitro tá fazendo nada. Nada. Então ele olha aqui, ó. O goleiro pegou. Meu, o goleiro anda a área todinha com a bola. Isso aí virou antijogo, história do antijogo. Se fez isso pra aquela de substituição sair mais rápido, né? Poderia Se o enfatizar seu nessa, objetivo porque é essa aí dar- ninguém marca. Essa regra é a ninguém única que não é marca. cumprida. Se o objetivo é dar dinamismo ao jogo, É muito simples, cara. passar a executar, passar pelo a menos- executar ou pelo essas menos o algumas ju- regras que não são Ou observadas. pelo menos né? o juiz gesticular. 2. Eu acho que o lateral também tem, acho que é 6 segundos também. E não, mas tem, o lateral e não tem um normalmente jogador que diga, né? Um experiente podia só no ouvido do juiz, olha lá. Eu ainda acho que o futebol Ele marcaria, tá na regra. diferente dos saudosistas, eu ainda acho que o futebol pode ser melhorado para agilizar o jogo. Não tem um jogo, pelo menos no Brasil, que bola rolando seja superior a 50%. Difícil. Bola rolando, gente, ó. Dos 90 minutos, menos de 45, a bola rolou. Entendeu? Eu acho que o trabalho do quarto Porque árbitro era você marcar o também tempo tira excedente, que não é A questão das confusões no jogo, reclamações, para-jogo. Agora tem o VAR. O que pra mim é uma Que preocupação, meu amigo, que... E acho que agora vai para 30%. Verdade. Vai para Acho que 30%. já Tirando falou a todas final- essas regras. Tirando a final Faltou do só essa primeiro. do VAR, né? Que ainda vai ser avaliada. Avaliada? Então, a cor nítida que tá dando problema, A essa demora. avaliada. Essa demora do VAR. Precisa ser adequado, Aqui né? no campeonato. Tem Aqui no- que no melhorar Brasil. aí a execução, né, dessas regras do VAR, né? Eu vou chutar aqui que em 5, 6 rodadas eu acho que a gente vai esquecer esse negócio. Porque não dá para toda rodada aceitar isso. Não vai. A crítica Eu é muito sei. grande, então eu acho que vai ser intensificado, vai ser praticado, entendeu? Eu acho que vai ser uma coisa que vai acabar sendo consolidada assim. Agora, por exemplo, uma coisa que eu acho também, o quarto árbitro para mim faz muito pouca coisa. Você esperando o juiz de campo se contundir pra ele entrar. Ele deveria ter dois Ele levantar a plaquinha de reloginhos. substituição, só isso. Verdade. Ele deveria ter 2 reloginhos. O tempo parou. O juiz tem que se preocupar com milhares de coisas. Não é fácil. Já apitaram um jogo brincando? Brincando, já apitou o jogo brincando? Como é realmente difícil. Não realmente racha. É. Apitar o jogo. Não racha de 5 na linha. Todo mundo 6, 7, reclama com você. 11, 22. O juiz pra mim, ele não Poderia tinha se dar os preocupado nem acréscimos? com o tempo. Nem com o tempo. Tá o tempo exatamente. 4 quarto árbitro. não faz nada. Parou. Ele tem 2 relógios aqui, ó. Parou. Esse relógio que vai valer aqui. Porque, tem jogo aí que fica parado 5, 6 minutos, o árbitro dá 3. Eu fico puto também com isso. E foi por pulseira. Uma regra que deveria estar aqui também. Fora O jogador fingiu. Acho que estavam falando sobre isso, não é? O cara fingiu, tem cara que se retorna na máquina. Na hora que o carrinho toca fora do campo, ele já fica de pé, desce do carrinho, velho. Não, e vai dar substituição, ele sabe que é ele já cai No Grenal. É, No mas Grenal. chão Mas pra- na final. tem árbitro que dá amarelo, viu, velho? Tem árbitro. Tem árbitro que Acho dá que até amarelo. orientação. Quando o cara, eu não sei qual foi o jogo, o cara fez isso, fez maior cera, entrou o carrinho, saiu o carrinho, o cara na mesma hora levantou, pediu pra Já entrar, pra entrar. na hora que ele entrou, amarelo, velho. Acabou a história. Consenso. Que deveria ser assim. No Grenal, eu acho que foi no Grenal.
que teve uma confusão e parou 9 minutos. Mas Grenal e confusão é Não, sinônimo. aí quanto foi o tempo de acréscimo do juiz? 9 minutos. E as outras coisas que tiveram. Ele deu só o tempo parado da briga. Caiu aí? Não. Fico principalmente quando eu tô apostando. Preciso de mais um escanteio aí. O juiz não dá o acréscimo necessário. Cara, que escanteio. O cara joga Escanteia, pô. Muito bem, então só lembrando aos amigos que o Cartola já está valendo, nossa liga aberta valendo a camisa tá lá. Nós estamos com 850 seguidores mais ou menos, mas tá chegando pra gente fazer o sorteio da camisa, né? Continue marcando seus amigos lá. A gente pretende fazer uma prévia de Cartola, né? Cartola do clubismo, fazer um duetozinho para montar o time e divulgar esse time aí, porque cada participante, cada rodada faz um duetozinho, da livezinha aí. Novas regras no Brasileirão. Falamos sobre os campeões, vamos postar, depois vocês mandem no grupo lá, para eu postar lá, pra gente ser cobrado lá na frente, que é bom. Hoje eu fiquei feliz porque a gente postou um negócio sobre o Flamengo e muita gente ficou indignada. Então eu fiquei muito feliz, muito feliz. De seguir. Uma menina deixou de seguir a gente, Mané, que a gente colocou lá que a gente colocou um texto do Olé do Brasil. E o texto do Olé do Brasil E o Olé é do uma Brasil, carta. O Olé do Brasil é clubista, né? Flamengo. Flamengo. Teve que postar, igual o caso. Às vezes Esse o dia Cleiton, foi louco, né? Vocês não tem que postar. Aí o Olé do Brasil divulgou uma carta pedindo ao Peñarol que não decepcione a gente, que elimine o Flamengo. E aí a gente reproduziu o texto, a gente deu crédito pro Olé do Brasil, aí a menina colocou lá, ó. Tá aqui a carta, ó. Caro Peñarol, clube de tantas glórias e tretas com brasileiros. Clube que nutre grande carinho pelo volante Felipe Melo. Espero que compreenda o tamanho da sua responsabilidade. Você estará representando, além de sua apaixonada torcida, milhões de zoeiros espalhados pelo Brasil. Todos sedentos por memes, zoeiras e risadas. O cheirinho já está sendo sentido por aqui e o seu papel, caro Peñarol, é deixá-lo ainda mais forte, a ponto de ser sentido em todo o continente. O amor do brasileiro pela zoeira transcende o imaginável. Você não tem o direito de impedir o nosso povo de zoar. Ninguém tem esse direito. Contamos com você. Atenciosamente, Olé do Brasil. Tarará, tarará. Ai! Aí uma menina, aí uma menina indignada postou lá assim: Mané, vão perder seguidores com isso. Gente, a gente é clubista, a gente é zoeiro, né? E fala de futebol. Aí eu falei pra ela assim, ó. Você é a torcedora, né? O clubismo é você, que é a torcedora, né? A gente tá todo mundo falando de futebol e a resenha é nossa. A gente tá aqui pra zoar mesmo. A mina deixou de seguir a gente. O próprio clubista, que é o Olé, tá se zoando, se né? zoando. Esse dia foi louco também, se zoou, se não me engano. Enfim. Pois é isso. Mais alguma coisa, só amigos? pra antecipar que a pauta aqui não deu tempo, né? Que a gente Que vai na jogar próxima pra já é uma pauta já certa, a supervalorização dos jogadores, né? A elitização das torcidas, do futebol em geral, Isso. e as receitas dos clubes. Né? A gente quer falar sobre esses tópicos porque para falar da mudança, né? Eu fiz até um dossiê sobre isso, da mudança que aconteceu dos Dossiê anos do 70, Clê-Clê. 80 pra cá. É só besteira. Só besteira. Dizem que é só besteira. Só besteira. É o rei do argumento. Ele tá ali debatendo, olhem bem pra ele. Aí ele tá debatendo, aí o argumento acaba, ele coloca um caminhão de lixo, ele diz que é bosta, diz que é besteira. Torcedor fraco, olhem pra cara do torcedor fraco. Ó. Ele pega A porque eu sou um ator. Atormentado. Essa foi boa. Um atormentado. Então, finalizamos, amigos? Muito boa noite pra vocês. Boa noite. Até a próxima. Grande abraço. Vou começar a filmar essa bicha assim agora. Sabe O por quê? problema Porque é que fica tem que ser ruim. daqui pra pegar pra fazer. Não vai pegar, pega ali. Ou senão a gente coloca o banner pra ali, mas aí não pega lá. Ou senão eu sento aqui e fico girando pra aqui. cá. Senão alguém aqui fica sendo o quarto árbitro. Sabe por quê? Porque mudou a galera. Agora tá melhor. Porque a qualidade do